Que bom nós podemos estar juntos, mais uma vez, mais um domingo. Como é bom ver cada um de vocês. Somos família, né? Somos família de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero falar um pouco hoje. Semana passada nós iniciamos uma série de ministrações falando dos propósitos de Deus para a nossa vida, o porquê é que Ele nos criou. E o primeiro versículo que eu usei na semana passada, vocês lembram qual foi? Lembram qual foi? Uma expressão de Paulo: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E a tônica do que eu estou trazendo aqui é justamente isso: nós podemos combater o bom combate, chegar no final dos nossos dias, encerrando nossa carreira com dignidade e sabendo, guardando a fé e sabendo que nós cumprimos o propósito para o qual nós somos criados. Mas para isso nós precisamos saber o que Deus espera de nós e para o que Ele nos criou. E na semana passada nós falamos que o primeiro propósito, eu creio, que é a partir desse que todos os outros se desenvolvem, é que Deus nos criou para sermos adoradores, para agradarmos a Ele, adorar Ele, agradar a Ele, fazer Deus sorrir, alegrar o coração de Deus. E a partir do entendimento desse propósito, nós andamos e partimos para outros propósitos, para que a gente possa cumprir a nossa carreira e, de fato, chegar no dia do Senhor, chegar no dia que Ele vier nos buscar ou que Ele nos levar para Ele, nós podemos ter uma certeza e uma convicção no nosso coração de poder dizer como Paulo: combati o bom combate, estou encerrando minha carreira e sou vencedor, guardei a fé. Quantos de nós temos desejo disso? Tu te anima com isso? Hoje eu quero falar um pouco sobre um segundo propósito, não que esteja exatamente nessa ordem, mas eu creio que existe um passo de cada vez e uma jornada que o Senhor nos leva. E hoje eu quero falar um pouco sobre o desejo de Deus, quando Ele nos criou, de ter uma família. Ele nos chamou para ser a sua família. Acho que a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que Deus não precisava disso, né? Ele tinha uma família perfeita. Não tinha? A unidade entre Pai, Filho e Espírito Santo formava uma família perfeita. Ainda tinha junto com Ele os anjos, sendo adorado dia e noite, sem parar, pelos séculos afora. Então, no que diz respeito à família, Deus estava muito bem servido. Mas como Deus é amor, Ele busca e procura formas de expressar esse amor. E uma das formas que Ele encontrou para expressar o grande amor dele foi nos criando, para fazer parte da sua família. Em Hebreus 12:10 diz: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. 1 João 3:1 é um texto que eu amo, que diz: vejam como é grande o amor do Pai. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Se a gente analisar a Bíblia, a palavra de Deus, nós vemos a Bíblia mostrando uma grande história de Deus formando uma família com um propósito de ser amado por ela, honrado por ela, e também que essa família reine com Ele na era vindoura e pela eternidade. E nós, irmãos, somos convidados a fazer parte dessa maravilhosa família. E é interessante que isso surgiu no coração de Deus desde a eternidade. Ele sempre desejou ter uma grande família. Paulo, ele fala em Efésios 1:5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Como? Por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, quer dizer, Deus ele já pensava em ter essa grande família há muitos
há muitas eternidades, a gente poderia dizer assim. Deus, ele deseja uma família e ele nos convida para fazer parte dessa família. Então, quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, Deus, ele se torna nosso Pai, nós nos tornamos filhos dele, e os outros cristãos se tornam nossos irmãos e nossas irmãs. Olha para o teu lado, olha quem está do teu lado. Essa pessoa aí, ela é teu irmão, ela é tua irmã. Em Cristo, nós somos colocados na mesma família. Existe algo interessante com respeito à família, porque quando a gente, é óbvio, a gente vai sempre lembrar da nossa família, ou de outras famílias, mas existe uma particularidade muito especial na família de Deus. É que a nossa família, ela, com o tempo, pessoas chegam e pessoas vão. Alguns nascem e outros são levados para a glória. Muitas coisas acontecem na nossa família, né? Agora, quando se trata da família de Deus, é uma família eterna. Olha de novo para quem está ao teu lado. Eu não gosto de fazer esse negócio de olhar para quem está ao teu lado, tá? Mas só hoje. Olha para quem está ao teu lado aí. Tu sabia que tu vai ter que aguentar essa pessoa aí por toda a eternidade? Hã? Como marido, sim, como irmão pela eternidade. Vocês não acham isso algo tremendo? Talvez tu possa até dizer assim, mas vai ser ruim, vai ser difícil. Não vou te contar uma novidade. Uma novidade não, vou te lembrar de algo. É que essa pessoa querida que está aqui do teu lado, ela vai ser aperfeiçoada. E ela vai se tornar perfeita. E vai ser muito agradável para ti passar a eternidade ao lado dela. Desde que nós façamos parte da família de Deus. Porque a única família que é eterna é a família de Deus. Amém? Amém. E a única forma de entrar nessa família, irmãos, é nascendo de novo. Deus, ele nos dá um privilégio muito grande de nós nascermos de novo, nascermos do alto. Agora, uma vez que a gente coloca fé em Jesus, na obra consumada de Jesus na cruz, nós chegamos a um ponto de nascermos de novo. João 1, 12 e 13, diz que, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Tu já parou para pensar que esse novo nascimento, a gente pode comparar esse gerar do novo nascimento, a gente pode até comparar com aquilo que aconteceu no ventre de Maria, quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, ele não nasceu de uma semente corruptível, ele não nasceu de um homem natural, ele nasceu do alto, ele nasceu de Deus. E a palavra está dizendo aqui que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós nascemos do alto. Não é por vontade humana, não é pela carne, não é pelo sangue, mas é do alto, de Deus. A única forma de fazer parte da família de Deus é nascendo de Deus. E é um privilégio tão tremendo que nós temos. Deus, ele não precisava fazer isso. Até porque nós nascemos pecadores. Mas Deus, ele decidiu, baseado no que ele quer, uma família e uma família eterna, ele decidiu nos adotar para fazer parte dessa grande família. Então, como família de Deus, nós temos o privilégio de fazer parte da igreja, que é chamada na palavra de Deus também de família de Deus. Eu acho que para dar um pouco mais de peso no que eu quero entrar um pouco depois, que é falar um pouco sobre a herança que a família de Deus nos dá, ou que nós temos por fazer parte da família de Deus, eu acho que dá para dar um pouco mais de peso nisso. Eu quero ler um texto antes com vocês, de Efésios 2, que fala de quem nós éramos. Cada um de nós era exatamente isso que Paulo fala aqui na carta aos Efésios. Ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, os quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente,
todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Era nesse status que nós estávamos. Era dessa forma que a gente se encontrava. Merecedores da ira de Deus. Mas o amor de Deus ele foi tão grande e ele se manifestou de uma maneira tão tremenda lá na cruz que ele pegou esse povo, merecedor da ira de Deus, do qual nós também participávamos, e ele fez desse povo uma geração eleita. Ele chama esse povo agora de sacerdotes reais, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro, no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 10, ele continua dizendo: antes vocês sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Isso te alegra? Tu te lembra do tempo que tu era merecedor da ira de Deus? Tu te lembra como tu vivia naquela época? Os sentimentos que tu tinha? E agora, como tu te sente sendo um sacerdote real? Fazendo parte do povo que é propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, nós não pertencemos a ninguém além do Criador do universo. Pertencemos a Ele é o nosso Pai. Somos um povo eleito, uma nação santa, de propriedade exclusiva de Deus. Irmãos, não importa o que os homens possam querer tentar fazer conosco, nós pertencemos a Deus. Pertencemos a Ele. O que isso gera em ti? No momento em que nós nascemos na família de Deus, nós nos tornamos também herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. É interessante que a palavra fala exatamente isso, que nós somos herdeiros juntamente com Cristo. Por isso que a gente tem falado tanto aqui, né? Quando Deus olha para nós, Ele vê um Filho amado, porque Ele nos vê em Jesus. E porque nós estamos em Jesus, nós somos merecedores. Somos merecedores, sim, porque estamos em Jesus, da herança eterna. E em Gálatas 4, 7, Paulo, ele lembra disso. E ele fala: você já não é mais escravo, mas é filho, e por ser filho de Deus também, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós não somos herdeiros por merecimento, nós somos herdeiros porque Deus nos tornou herdeiros. Merecemos porque estamos em Cristo, sim, mas não por causa de nós, por causa de Cristo. E toda a herança que Jesus recebeu do Pai, toda a herança de Deus é nossa também. Tu já parou para pensar nisso? Um dia a gente estava numa turma assim, e começou uma conversa lá de herança. De um teria isso, outro teria aquilo, outro teria aquilo outro, receberia dessa parte, receberia da outra parte. E quanto mais herança surgia lá, mais eu ficava assim, frustrado, talvez era a palavra. Preocupado é a melhor palavra. Porque eu não tinha expectativa alguma de herança. Meus pais são muito simples, não tem nada para me deixar. Além do que eles já deixaram, foi a riqueza de eles terem me criado. Só que aquilo me pegou, sabe? Isso foi no final de semana, e aquilo me pegou, e eu disse para Deus: Deus, como vai ser meu futuro? Eu não tenho herança. Não tenho nada que possa dizer: eu vou poder ter isso, fazer aquilo. Não tenho. E veio uma palavra tão nítida no meu coração, tão nítida, que eu carrego comigo desde aquele dia. Veio a palavra muito clara, dizendo assim: eu sou a tua porção. Eu sou a tua herança. Isso, desde aquele tempo, e claro, a gente vai amadurecendo com isso, vai amadurecendo com o passar do tempo, né? E hoje, a gente chega num momento da vida onde somos desafiados pelo Espírito Santo a ter Jesus como o tudo suficiente. Se nós não temos Jesus, não temos nada. Se nós temos Jesus, temos tudo. Porque se nós temos Jesus e estamos em Cristo, nós somos herdeiros do Rei.
E não é de uma herança que pode ser roubada, que pode se estragar, pode ser perdida. Não, é de uma herança que é imaculada, é uma herança que vai durar por toda a eternidade, é algo que nós vamos usufruir durante toda uma eternidade. Não apenas durante 40, 50 anos da nossa vida. Não, durante toda uma eternidade. E aqui na Terra, nessa era que nós estamos vivendo, nós já estamos usufruindo de uma parte da herança de Deus. E às vezes não nos damos conta disso. Por exemplo, nós estamos usufruindo da redenção, do perdão dos pecados, segundo Efésios 1:7. Em Cristo nós somos redimidos, temos redenção, somos perdoados. Isso é herança de Deus, irmãos. Faz parte da herança de Deus para ti, para mim. Em Romanos 2:4, Paulo lembra que nós já recebemos, estamos usufruindo da parte da herança de Deus que fala da tolerância de Deus, da misericórdia dele, da paciência dele e da bondade dele conosco. Tu já sentiu a paciência de Deus contigo? Tu já parou para pensar que ele tem que ter muita paciência contigo? Comigo ele tem que ter muita paciência. E a misericórdia, que a palavra diz que se renova cada manhã, é herança de Deus. E nós só temos ela porque fizemos parte da família, porque estamos em Cristo, porque nascemos de novo. Paulo também fala em 1 Coríntios, de uma outra parte da herança, que ele chama de sabedoria, justiça, santidade e redenção. Ele diz nesse texto: é porém por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Irmãos, a justiça de Deus está sobre a nossa vida, nós somos justos. A santidade de Cristo está sobre nós. De um ponto de vista, Deus nos olha santificados, ao mesmo tempo Ele continua nos santificando. Mas nós somos santos para Deus. Tu não precisa ter medo de dizer, ou ficar constrangido e dizer: Senhor, obrigado porque eu sou santo diante de Ti. Porque Deus conhece as tuas limitações, Ele conhece onde tu ainda pisa na bola, onde tu peca, mas para Ele tu és santo. Por quê? Porque tu está no Filho que é santo. Nós temos a herança da santidade na nossa vida vindo da parte de Deus. Não há como, irmãos, nós conquistarmos a santidade pela nossa força. Não há como nós conquistarmos a redenção, o perdão dos nossos pecados, sendo bons, porque nós somos maus. A palavra diz que não há nenhum justo, nem sequer um, mas todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nesse todos, nós os incluímos. E aí se manifesta a misericórdia, a graça, o perdão, a bondade, a santidade, a redenção, a justiça de Deus sobre a nossa vida. Tu já te deu conta de que o verdadeiro evangelho, aquele evangelho que nós assim nos esforçamos muito para não fugir dele, nem para a direita nem para a esquerda, mas ficar no verdadeiro evangelho, que é o que realmente a palavra de Deus diz. Tu já te deu conta que a palavra de Deus, que o verdadeiro evangelho, não fica te prometendo herança, bens materiais? Por mais que se peguem textos até que se forcem para que pareça que sim, o Evangelho promete isso, o Evangelho não promete isso. O Evangelho promete que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos passar por dificuldades. Ele promete prosperidade. Sim, ele promete prosperidade. Quando nós buscamos o reino de Deus, todas essas coisas nos serão acrescentadas. Mas quando a gente vai olhar todas essas coisas, nós vamos encontrar lá o que comer, o que vestir e onde morar. Isso é prosperidade. Se tu tem o que comer, com o que te vestir e onde morar, tu é uma pessoa extremamente próspera. O Evangelho te garante isso. Mas por que é que o Evangelho não nos garante posses materiais, bênçãos materiais, riquezas? Por que será que não? Sabe por quê? Porque essas coisas passam, podem ser roubadas, estragam, perdem seu valor. Por isso que o Evangelho não se preocupa com isso. Jesus não se preocupa com essas coisas, porque o que Ele tem para nos dar, a herança que vem da parte dEle, é algo eterno, que nunca vai terminar, nunca vai acabar, que é precioso, que não tem nada na terra que possa ser tão precioso quanto.
e nunca vai nos ser tirada, tomada, não há como perder, não há como ser roubada de nós. Então, o que a palavra nos promete é uma herança celestial e eterna, vinda da parte de Deus dos céus, e ela se estende por toda a eternidade na qual nós vamos viver com Ele. Então, essas são algumas bênçãos que a gente já usufrui aqui na Terra. Porém, tem algumas bênçãos que nós só vamos usufruir depois na eternidade. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,17, falando de herança, tá? Estou falando de herança que ainda está por vir agora. Diz assim: depois disso, os que estiverem vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim, olha a herança, e assim estaremos com Ele, com o Senhor para sempre. Será que essa herança é boa? Estar com o Senhor para sempre é bom? Tu deseja isso? É uma herança e tanto, hein? A herança que está por vir nos garante várias coisas, mas algumas mais que eu quero falar contigo nessa noite. Nós seremos completamente transformados e teremos a imagem de Cristo. 1 João 3,2 diz: amados, agora somos filhos de Deus. Olha aí. Somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Ou seja, nós seremos totalmente transformados à imagem de Jesus. Nós já estamos vivendo nesse processo. Estamos vivendo esse processo. Porém, chegará o dia onde esse processo vai se completar. E nós teremos a imagem de Cristo perfeita em cada um de nós. A gente não vai mais precisar se preocupar com tentação. Não vai mais precisar se preocupar com pecado. Não vai mais ter aquela impressão que às vezes a gente está escondendo algo de Deus. Claro que isso não pode acontecer porque Ele vê tudo. Mas a gente vai ter uma convicção tão tremenda, tão grande. Aquilo que hoje muitas vezes nós falamos que somos santos. E a gente pensa na vida da gente e vem uma dúvida: mas eu ainda naquela área não estou bem, eu ainda não tenho domínio próprio, eu ainda tenho problema com a maneira que eu falo, mas Deus me vê santo e me chama de santo. Nós não vamos mais ter problema com isso, porque vamos ser perfeitos no falar, no pensar, no agir, para sempre. Isso é herança de Deus. E só os filhos vão ganhar. Outra promessa a respeito dessa herança é que nós seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. É uma boa herança? Apocalipse 21:4 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Nessa ordem que nós estamos vivendo, nessa era que estamos vivendo, a dor, há sofrimento, a morte, a perda. Mas a herança da família de Deus nos promete, e nós temos essa convicção e essa certeza de que chegará o dia onde não haverá mais dor, nem sofrimento e nem morte. A pergunta é: tu fica satisfeito com essa herança? Uma outra parte da herança é que nós seremos recompensados e assumiremos posições de trabalho. Como assim, Gabriel? Nós não vamos ficar no céu assim, voando que nem os anjos? Eu não vejo a ordem para o céu para parar de trabalhar. É isso? Será que nós nunca mais vamos trabalhar? Se a gente for olhar para o início de todas as coisas, Deus, Ele criou Adão e diz para ele: Adão, cultiva esse jardim, cuida do jardim. Eu tenho certeza que nós vamos receber encargos de Deus, posições de trabalho, que vão nos dar assim, muita satisfação, porque vão vir como recompensa. Cada um de nós vai receber uma recompensa da parte do Senhor. Aquilo que a Bíblia chama de galardão. Por isso que o autor de Hebreus, em Hebreus 10:35, diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Jesus naquela parábola dos talentos, lembram? O que ele dizia para o servo que havia
cuidado do talento, havia multiplicado o talento, havia sido um bom mordomo do talento que o Senhor tinha deixado para ele. Ele dizia assim: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Para mim é muito claro que o Senhor vai entregar o governo nas nossas mãos. Porque um dos motivos pelo qual Ele nos criou, e um dos motivos de sermos família de Deus, é para governar, reinar com o Senhor eternamente. Então, se tu ficou chateado porque tu vai ter que trabalhar, lembra que o trabalho só ficou ruim depois do pecado. Antes, Adão, perfeito, né? Trabalhava 6 dias por semana, descansava 1. Se esforçava, né? Tudo com alegria, para servir e adorar, porque Adão tinha uma consciência. Tudo que eu estou fazendo aqui, eu estou agradando meu Pai. Eu estou adorando meu Pai. E essa consciência, ela vai ser completamente nos dada de volta, né? Para que a gente possa, em tudo que fizer, poder glorificar e agradar o nome do Senhor. Talvez seja por essas promessas de herança que Pedro, em 1 Pedro 1, 3 a 5, eu gosto de chamar isso como um grito de alegria, um brado de vitória, um grito de júbilo de Pedro, quando ele diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito, ele diz, aí ele continua, conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha só, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. Então, irmãos, fazer parte da família de Deus é um grande privilégio. Tu concorda comigo? Tu te sente parte da família de Deus? A família de Deus também é chamada de igreja, você sabia disso? A família de Deus é chamada de igreja. Vou te perguntar de novo, tu te sente parte da igreja do Senhor Jesus? A igreja, nós não sabemos que é um corpo, não um edifício. É um organismo vivo e não uma organização. E para que os órgãos desse organismo vivo funcionem e cumpram o seu propósito, é preciso estar ligado ao corpo, bem vinculado ao corpo, andando com o corpo, usufruindo das heranças de Deus como corpo. Então, da mesma forma que os membros do meu corpo só funcionam, somente são úteis e beneficiam o meu corpo se eles estiverem ligados a ele, recebendo sangue, oxigênio. Qualquer membro do meu corpo que é retirado dele e colocado à parte, o que acontece? Morre. Com o corpo de Cristo não é diferente. Se nós, de alguma maneira, como membros, nos desligarmos desse corpo, evitarmos esse corpo, como eu poderia dizer, nos afastar desse corpo, fatalmente nós não vamos receber aquele sangue de vida, aquela vida abundante que vem do cabeça, que é Jesus, para todo o corpo, e isso vai acabar, o que vai acabar acontecendo? A nossa vida espiritual vai começar a minguar, vai começar a adoecer, e se bobear, ela até deixa de existir. Algumas pessoas, elas dizem: eu tenho Jesus, eu não preciso da igreja. Isso para mim é uma das mentiras mais absurdas que Satanás já inventou, e é uma das mentiras que nos dias que nós estamos vivendo, muita gente tem acolhido e dito é verdade, e é uma mentira. Talvez se diga isso porque não se considera a igreja como um organismo, mas sim como uma organização. E como organização,
vou colocar entre aspas, como uma religião, ela só vai prejudicar, de verdade. Agora, quando nós entendemos a igreja como o corpo de Cristo, um organismo vivo, e colocamos os olhos na cabeça que é Cristo, a gente vai se dar conta que não tem como viver sem Ele ou longe dele. Ou será que seria possível dizer, eu quero cabeça do corpo, mas eu não preciso do corpo? Faz sentido isso? Gia, tu me ajuda? Vem aqui um pouquinho. Gia, eu vou te apresentar a minha cabeça e o meu corpo. Certo? Agora eu quero que tu faça uma coisa. Te afasta do meu corpo sem se afastar da minha cabeça. Eu vou te soltar para fazer. Te afasta do meu corpo sem se afastar da minha cabeça. É possível? Não deu? Também não? Obrigado, Jean. É possível? É possível dizer eu quero cabeça, não quero corpo? É possível dizer eu amo Jesus, mas não amo a igreja? Ou melhor, não amo a igreja, nunca ninguém diz. Eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. É possível? Não é possível, irmãos. Isso, na verdade, isso causa uma tragédia. Rick Warren, ele diz o seguinte: se um órgão, de alguma forma, é desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo e nem você. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual enfraquece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma do declínio espiritual é, normalmente, o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. É forte isso, né, irmãos? E eu quero que vocês entendam uma coisa. O propósito de trazer essa palavra e as outras que virão, de maneira alguma, eu quero que vocês tirem isso completamente na mente de vocês, é cobrança. Tá? De maneira nenhuma. O que eu quero trazer aqui é a luz sobre um assunto muito sério que a gente não pode se descuidar. Porque a gente não pode andar de uma maneira irresponsável como igreja. Porque nós não estamos falando de um corpo qualquer, de um grupo qualquer. Nós estamos falando da família de Deus, estamos falando do corpo de Cristo, da noiva de Cristo. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos nos descuidar a ponto de nos afastar da igreja e achar que nós vamos continuar bem pertinho do cabeça. Isso é um engano. É só a gente olhar ao nosso redor e tu vai te lembrar de alguma pessoa, muito rapidinho, que se afasta da comunhão com o corpo e que, num primeiro momento, tem aquele discurso: não, eu estou bem com Deus, eu oro, eu leio a palavra, está tudo certo, né? Mas, irmãos, a gente sabe na prática que não funciona. Por que é que não funciona? Porque Deus não fez para funcionar desse jeito. Deus, ele fez a igreja, o corpo de Cristo, ele formou a igreja, a família dele, para estarmos ligados e vinculados um ao outro. E é uma coisa muito importante falar, que quando eu falo de estarmos na igreja, ou relacionando com a igreja, eu não estou falando da organização Comunidade Cristã de Três Coroas. Isso é a organização, tem um CNPJ. Precisa ter documentos. Precisa estar legalizado com o governo. Isso é a parte da organização. Mas isso não é o corpo de Cristo. Isso é uma estrutura humana. O corpo de Cristo é o Fernando, a Marcelice, o Vitor, o seu Franz, a Taylor, o Jean, eu, tu. Cada um de nós. Isso é a igreja. Isso é o corpo de Cristo. Quando nós nos afastamos ou relaxamos com o corpo de Cristo, com a igreja, nós não estamos relaxando com a comunidade cristã ou qualquer outra entidade nesse sentido, né, religiosa. Nós estamos nos afastando do nosso irmão, da nossa irmã. Estamos nos afastando do nosso Senhor, porque acabamos nos afastando se afastamos do corpo,
fatalmente é uma questão de tempo, vamos nos afastar do cabeça. É impossível eu ficar andando com os meus pés a 1 metro longe da minha cabeça, porque os meus pés andam fora da igreja e minha cabeça bem coladinha com Jesus. É impossível. Eu posso até andar inclinado um certo tempo, mas quanto tempo? Aonde eu vou chegar? Logo eu vou cair. Porque não existe equilíbrio. Não existe, a natureza de Deus não é assim. Deus nos fez para fazer parte do corpo dele. É um privilégio. É um privilégio. Mas nós precisamos cuidar desse relacionamento uns com os outros. Ser membro da igreja, ou da família de Deus, não pode ser tratado de uma maneira leviana e irresponsável. A igreja, ela tem um propósito para cumprir nessa terra, no que diz respeito a abençoar as nações. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem as portas do inferno não vão prevalecer nessa terra? Contra a igreja, contra o corpo de Cristo, contra a família de Deus, contra eu e tu. Se estivermos ligados, andando juntos. A igreja, irmãos, ela é indestrutível. Ela vai existir eternamente, porque ela é o corpo de Cristo. A igreja já foi perseguida. Cristãos são mortos aos milhares todos os anos. Todos os anos. O ano passado eu li uma estatística que cerca de 100 mil cristãos eram perseguidos e mortos todos os anos. 100 mil cristãos são mortos todos os anos. Leis são feitas contra a igreja e eu não quero que ser profeta do mal, porém a gente já começa a enxergar no horizonte leis sendo feitas contra a igreja do Brasil, por homens perversos e malignos, que fazem parte desse sistema do anticristo. A igreja no Brasil ainda vai ser perseguida, vai ser. E a única forma de nós resistirmos, irmãos, é estando juntos. Talvez chegue o dia em que tu não vai mais precisar fazer sacrifício para andar nessa estrada horrível que tem aqui na frente, horrível, que a gente está tentando de todas as formas, pedindo ajuda para quem precisa resolver, né? Talvez você não precise te esforçar para sair de casa quando chove, quando fica frio, para vir aqui para estar no culto. Talvez você não vai mais precisar fazer isso. Sabe por quê? Porque tu não vai mais poder fazer isso. Talvez a gente chegue nesse dia. E sabe o que vai resistir nesse dia? A igreja de Jesus. As organizações vão acabar. Mas o organismo vai continuar vivo e mais poderoso do que nunca. É isso que a história da igreja conta. Cada vez que a igreja foi perseguida, ela cresceu em número e em poder. Porque é a glória de Deus que está em jogo. É a palavra de Deus que está em jogo. E por isso nós temos que estar juntos. E um dos assuntos que a gente vai desenvolver mais para frente é a necessidade de a gente retomar com seriedade, viver a igreja na casa. Os pequenos grupos na casa. Não com base em uma estratégia. Nada a ver com isso. A estratégia que nós já tivemos não foi boa. Não. Estar junto, convívio, relacionamento, ler a palavra, orar, cuidar um do outro, servir um ao outro, amar um ao outro, encorajar um ao outro, exortar um ao outro, cuidar um do outro. Nós não podemos nos descuidar, porque vai chegar um tempo que a igreja só vai mais se reunir dessa maneira. Por mais que a gente queira que seja diferente, por mais que a gente ore e diga Deus, né? Mas eu tenho uma impressão de que dias virão e estão chegando, e vão vir muito rápido pelo que se percebe, onde nós vamos precisar estar bem vinculados ao corpo de Cristo, para sobreviver espiritualmente. Porque a nossa vida biológica pode até ser tirada por homens, mas a vida espiritual, a vida eterna, não pode ser arrancada de dentro de nós. Desde que a gente esteja bem consolidado, ligado com a igreja de Jesus. A pessoa que diz eu não preciso da igreja, no meu ponto de vista, é tanto arrogante quanto ignorante.
Arrogante porque o orgulho dela não deixa ela ver que é impossível viver sozinha. É impossível viver sozinha. E ela é ignorante porque ela não conhece a Igreja de Jesus. Talvez ela conheça uma organização, mas não o corpo. A igreja local, da qual eu e tu fizemos parte, que é essa aqui hoje, essa família, eu não vou chamá-la de comunidade, eu vou chamá-la de família. Essa pequena família, essa pequena comunidade de cristãos, é a nossa família. E sabe o que acontece nas famílias? Discórdias. Acontece na tua? Sim ou não? Já deu um pega lá com alguém na família? Tem opiniões diferentes? Maneira diferente de fazer as coisas? Tem? Quando isso acontece, tu diz assim, eu vou sair dessa família porque eu não gosto disso. E eu vou lá para aquela família que ela é uma família perfeita. O Ruíde, tu disse que quando tu entrar naquela família, ela vai deixar de ser perfeita. Essa que é a verdade. Irmãos, a Bíblia nos ensina que a igreja, ela deve amar. Amar. E quando a gente olha porque a Bíblia diz sobre o amor, não tem nada a ver com gostar ou não gostar, de sentir ou não sentir, de ter emoção boa ou ruim, de, eu gosto do jeito que o Thales faz isso ou não, eu admiro o Xando por isso ou não, eu gosto do jeito que o seu Lauro fala ou não. Não tem nada a ver com isso. O amor não tem nada a ver com isso. O amor, sabe o que é? É paciente, é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor, nessa família, da qual eu e tu fizemos parte, ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Se isso não é verdade, a Bíblia está mentindo. Essa que é a verdade. O amor entre nós, o amor de Deus derramado no nosso coração, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Concorda? Paulo ele faz uma advertência. Tu vê, essa história de eu não preciso da igreja já vem lá dos primórdios. Paulo já falou sobre isso. E ele fala em Hebreus 10, 25, irmãos, não deixemos de nos congregar, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros. Aí para mim é o ponto central desse versículo. Ele diz assim, ainda mais, quanto vocês veem que se aproxima o dia. Esse dia que Paulo estava se referindo aqui era o dia do Senhor. Então ele diz assim, quanto mais vocês percebem sinais acontecendo, mostrando que o dia do Senhor está chegando, porque ele está chegando. Quanto mais vocês percebem isso, é mais importante estar juntos. Mais importante se reunir. Mais importante não perder um culto. Mais importante ter igreja na casa. Mais importante aproveitar todas as oportunidades de ser igreja, viver igreja. Viver a vida comum da igreja, a vida da família de Deus. Quanto mais o dia se aproxima, mais importante é vocês estarem juntos. Eu entendo isso que é uma proteção, irmãos. É uma proteção. Vocês sabem aquela história da ovelhinha que se separa do rebanho, né? Ela se separa do rebanho. E vocês já viram um lobo atacar o rebanho? Dificilmente acontece. Quem ele ataca? A ovelha que se separou. Porque se ele vem contra o rebanho, primeiro que vai ter um pastor ali para dar uma cajadada na cabeça do lobo. Mas as próprias ovelhas, elas se cuidam. Irmãos, andar separado da comunidade, da igreja local, da comunidade de discípulos, é muito arriscado. E eu quero encorajar vocês a não experimentar isso.
não experimentem, porque pode ser um caminho que vai levar para um precipício, que vai levar para um lugar de destruição. Sabe? Me veio um monte de situações à mente, de irmãos que se afastaram, perderam a família, divórcio, separação. Até parece que está tudo certo, está tudo errado. Está tudo errado, não é isso que Deus quer. Dentro da igreja somos tratados com misericórdia. Agora, lá no mundão, quem manda lá é o diabo. É o príncipe desse mundo. É óbvio que a gente não sai da igreja para voltar a fazer as coisas que a gente fazia antes. Ninguém é puro o suficiente para querer fazer isso. Ninguém é ignorante o suficiente para fazer isso. Né? Mas acaba acontecendo sem a gente perceber, sem a gente notar. Oi? Ofensa e justiça própria afasta muita gente, pelo que eu vejo. Pode repetir, por favor? Ofensa e justiça própria. Ah, sim. Eu sempre já senti isso, entendeu? Afasta muito. Tu é ofendido e quer fazer justiça. Nesse sentido. Muito, muito bom, Felipe. Exatamente. Agora a questão é, Jesus foi ofendido? Foi ou não foi? Eu também já senti isso, Felipe. Muitas vezes. E pior que eu continuo sentindo. Às vezes quando a gente é ofendido, ou não faz o que a gente acha que deveria fazer, ou não faz do jeito que acha que a gente deveria fazer, a gente tem vontade de correr embora. Né? Ou às vezes quando tu toma uma na canela, você tem vontade de largar tudo e ir embora. Mas, irmãos, nunca foi a solução. Assim como tu não pode trocar tua família por outra. Não pode. Está errado. Então, eu estou trazendo isso aqui, irmãos, com muito carinho, assim, por mais talvez que eu usei alguma expressão forte, mas é para dar um chacoalhão mesmo. Porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos igreja de Deus. Nós temos uma herança. Temos todos esses benefícios sobre a nossa vida. Mas nós também temos responsabilidade. Precisamos cuidar uns dos outros. Precisamos guardar uns aos outros. Agora, eu queria que tudo é uma questão de escolha, né? O que te interessa mais? O que mais te atrai? Pelo que tu mais trabalha? No que mais tu está investindo a tua vida? É para ter uma herança terrena, temporal, que vai passar muito rápido, ou para ter uma herança celestial e eterna? No que tu tem investido a tua vida? Jesus, ele fala em Mateus 6, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Irmãos, as famílias, elas têm problemas, elas têm diferenças, elas têm ofensas, né, Felipe? Elas acontecem, infelizmente acontecem. A gente acaba ofendendo um ao outro de várias maneiras. Às vezes não é nem com palavra, é com uma expressão, com uma atitude, ou falta de uma atitude pode também ofender, né? E as famílias, elas passam por isso, elas têm diferença de opinião, têm dificuldade de relacionamento, elas têm formas diferentes de fazer, de pensar, de agir. Porém, no reino de Deus tem uma coisa, irmãos. Não existe a opção de viver longe da família de Deus. Se tu quer reino, se tu quer reinar com Cristo, tu precisa estar na família de Deus. Tu precisa viver com a família de Deus. E eu quero deixar bem claro aqui, tá? Para que não saia para que não tenha um mal entendido. Eu não estou falando aqui de que o fato de vir nos cultos ou não vir nos cultos diz que tu faz parte ou não faz parte da família de Deus. Tá? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que o teu coração tem que estar vinculado com a família de Deus. Tem muita gente que usufrui da igreja, tem muita gente que se aproveita da igreja, mas não ama a igreja.
não ama a igreja. Durante a pandemia, eu tive vários casos que famílias perderam os entes, né, queridos, em função da doença aí. E daí, por algum motivo, por outro, não estavam congregando em algum lugar, ou congregavam em algum lugar onde a pessoa lá não fazia o sepultamento porque tinha medo do Covid. Teve de tudo. Então, teve sepultamento às 11h30 da noite, às 10 da noite, meio-dia. Teve de tudo que era coisa. E me chamava a atenção que, às vezes, as pessoas me ligavam e precisavam daquela ajuda, sabe? Eles queriam usufruir da igreja, precisavam usufruir da igreja. Mas não servem a igreja, não amam a igreja. Acham que não precisam da igreja. Sabe, a gente não pode precisar da igreja por dia de sepultamento. A gente não pode precisar da igreja para quando as coisas ficam ruins, simplesmente. A gente precisa da igreja porque ela é a nossa família. A gente precisa dela todos os dias, precisa viver a vida da igreja. E não tem lugar melhor que isso do que um pequeno grupo lá na casa. A gente experimentou isso. Não experimentou? A gente teve a parte boa, a gente teve a parte ruim disso. A parte boa, eu acho que todos que estão aqui, a formação que a gente tem foi dada lá no pequeno grupo. Todos nós. A parte do ruim foi a questão da estratégia das células que não deu certo, que foi ruim para todo mundo. Não foi bom, nos decepcionou, nos entristeceu, mas o princípio continua o mesmo. O princípio de ter pequena igreja na casa, pequeno grupo, onde as pessoas cuidam uns dos outros, ele é bíblico, ele é de Deus, e nós como igreja precisamos retomar isso com muita seriedade. E a minha oração é que, é óbvio que eu não vou fazer, colocar um formulário lá e dizer assim, fulano tu vai ser o líder e esses aqui vão ser os teus liderados, né? É óbvio que não. A minha oração, a nossa oração é que o Senhor coloque no teu coração de abrir a tua casa e chamar alguns irmãos para estar contigo, para orar junto, para amar junto, para chorar junto, para cumprir o propósito de Deus junto. É isso. Simples assim. Sem um enigma que tem que ser descoberto, ou sem um quebra-cabeça que tem que ser montado. Não, é estar juntos. É quando chega alguém na tua casa, quantas vezes aconteceu lá em casa? Eu conhecia muito, a gente discipulou muito jovem, né? Então, eu via na carinha deles, quando eles entravam pela porta, que o dia deles tinha sido terrível. E aí já mudava a palavra, não tinha mais aquela palavra. Às vezes a gente chorava junto, às vezes a gente orava junto, às vezes a gente encorajava, às vezes tinha que corrigir alguma situação. Isso tudo faz parte da igreja, irmãos. Isso é bom, é agradável, isso nos completa. Por quê? Porque faz parte do propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós cumprimos o propósito, nós nos sentimos satisfeitos, alegres. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ter 20 pessoas na casa. A gente sabe que a experiência não foi boa. Mas 2 ou 3, 4, 5. Onde tu pode amar e ser amado, servir e ser servido, cuidar e ser cuidado. Tu entende que isso é importante? Tu entende que isso é importante? Tu precisa ser cuidado, amado, servido, corrigido. Sim ou não? Mas tu sabia que tu também faz parte do teu propósito, tu também fazer isso na vida das outras pessoas? É ajudar nesse sentido também? Eu não estou falando aqui de levantar líderes. Cada um vai ser líder. A maior furada que a gente inventou. Né? Tem aqueles que não vão ser o líder, não vão ser líder nunca. Mas talvez vai ser o cara que mais vai ter palavra de sabedoria lá para ajudar um irmão no meio de um tempo de dificuldade. A multiforme graça de Deus se manifesta através das nossas vidas, porque nós somos diferentes. Então ela se manifesta de várias formas na nossa vida e através de nós. Então, irmãos, eu queria deixar essa palavra essa noite. Como eu falei para vocês, em todos os assuntos eu vou fazer uma introdução. Essa foi a introdução desse assunto. E durante o ano a gente vai conversar sobre isso. Tá? Assim como eu falo sobre adoração e sobre outros assuntos que virão.
Então hoje eu queria fazer a introdução, dar uma cutucada em vocês, fazer vocês se sentirem desconfortáveis, tá? No bom sentido da palavra, é sair da zona de conforto, sair da acomodação, né? Sair desse lugar que às vezes nos deixa tão confortáveis, mas ao mesmo tempo não cumpre o propósito de Deus através da nossa vida e nem na nossa vida. É esse o objetivo. Dá uma cutucadinha aí. Vocês não ficaram bravos comigo, né? Não estão chateados? Ninguém se ofendeu? Se ofendeu, vai ter que me perdoar. E vou dizer mais, não adianta ir embora da igreja sem me perdoar, porque a tua vida vai ser um caos. Tá? É isso aí, é assim que funciona. Então, pelo menos me perdoa antes de te ofender. Tá? Amém, irmãos? Vamos orar juntos sobre isso. E eu queria, nesse tempo, dizer assim, abre teu coração para ouvir o Espírito Santo. Quem sabe ele coloca no teu coração 2, 3, 4 pessoas com as quais talvez tu já convive e sabe que não estão em pequeno grupo nenhum, e talvez seja a hora de, vamos sentar junto e vamos orar? Vamos sentar junto e vamos tomar um café? Vamos conversar um pouco? Vamos ler a palavra de Deus? Vamos discutir um pouquinho aquele negócio que o Abel, aquele louco lá falou domingo? Né? É importantíssimo, tá, irmãos? Não te preocupe em ser líder. Disso quem se preocupa é o Senhor. Ele que levanta os líderes. Te preocupe em ser um filho e um irmão. Só isso. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por esse tempo, e te agradecer pela tua palavra, que ela é de fato uma faca, uma espada que corta dos dois lados. E nessa noite, por um lado, nós fomos cortados profundamente pelas tuas promessas de herança. E te agradecemos, Senhor, por todos que nós já temos e por todos que nós ainda vamos receber. Obrigado porque somos herdeiros juntamente com Cristo. Mas por outro lado, essa espada nessa noite nos cortou profundamente no que diz respeito à nossa responsabilidade. E para isso, Senhor, eu quero te pedir que tu manifeste a tua graça sobre a nossa vida. Tu sabes, Senhor, que muitos de nós, ou talvez todos nós, nos ferimos já com os pequenos grupos, com as pequenas reuniões da igreja na casa, mas nós também sabemos que isso continua sendo teu propósito. E eu quero te pedir que tu traga a tua cura sobre nós. Senhor, aquilo que nos magoou, nos ofendeu, como o Felipe lembrou, aquilo que nos tirou a alegria, nós queremos, Senhor, pedir que o teu Espírito venha nos curar nessa noite. E eu oro para que seja reacendida essa chama, esse fogo que ardia dentro de cada um de nós e não víamos a hora de estar juntos. Eu lembro, Senhor, de madrugadas, que nós passávamos a madrugada conversando, tendo relacionamento, orando, lendo Tua Palavra. Nós vimos tantas coisas maravilhosas acontecendo naquele tempo. E eu oro, Senhor, para que Tu venha fazer isso de novo. Eu sei que talvez não seja do mesmo jeito, mas o que pode ser do mesmo jeito e deve ser, é nós cuidarmos uns dos outros. É nós estarmos, Senhor, bem vinculados com a Tua igreja. É a gente guardar o coração e não falar mal dos nossos irmãos ou da igreja, mas protegê-los, cuidar deles, cuidar dos nossos líderes. Não, Senhor, eu oro para que Tu nos livre da fofoca, da maledicência. Eu oro para que Tu nos livre de uma língua perversa, Senhor. Nos livra de tudo isso. Eu oro para que Tu, esse amor que já está derramado no nosso coração, que ele gere frutos. Quando Ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, só o Teu amor faz isso, Senhor. E o Teu amor está em nós. E eu oro, Senhor, para que venha se cumprir o Teu propósito no que diz respeito a nós fazermos parte da família, da igreja, do corpo, cumprindo um propósito, cuidando uns dos outros, servindo uns aos outros, amando, protegendo, exortando, encorajando, lavando os pés uns dos outros, nos humilhando, Senhor, uns aos outros, uns para como os outros não humilhar ao outro, Senhor, mas que a gente possa ser humilde um na presença do outro e saber que Tu é o único Senhor e que nós somos Teus filhos amados, temos irmãos amados também, Senhor.
Eu oro para que Tu remova do nosso coração o rancor, a ira, a mágoa, a frustração, a tristeza. Remove, Senhor, do nosso coração a justiça própria, aquela coisa que nos faz julgar, que nos faz querer o sangue do outro, Senhor. Remove isso, substitui isso pelo Teu amor, pela Tua paz, pela Tua alegria. Senhor, eu oro para que Tu acenda os corações aqui nessa noite. E que a gente possa ter a coragem de novamente abrir nossas casas para nos encontrar, Senhor. Obrigado porque Tu nos deu esse privilégio de fazer parte da Tua igreja, do Teu corpo, da Tua família, Senhor. Obrigado pela herança. Não merecemos. Obrigado pela herança, Senhor. Como igreja, nós ainda queremos orar pela nossa nação, Senhor, pelo nosso país. Eu oro, Senhor, para que o Teu reino venha sobre essa terra. Para que o Teu reino venha a ser estabelecido nessa nação. Para que a Tua justiça venha a ser feita nessa nação. Eu oro, Senhor, para que a Tua vontade venha a se cumprir nessa nação. Senhor, sabemos que como igreja somos resposta Tua para esse mundo. E eu oro para que nós possamos estar não somente conscientes, mas também maduros para ser essa resposta. Eu oro para que a Tua igreja, Senhor, para que nós, que como essa pequena família, possamos ser resposta para Três Coroas. Possamos ser resposta para os nossos vizinhos. Resposta vinda da Tua parte, Senhor. Eu oro, Senhor, para que toda a injustiça cesse nesse país. Eu oro para que a verdade prevaleça, para que a Tua justiça prevaleça, Senhor. Eu oro para que venha a luz sobre essa nação, a Tua luz sobre essa nação, Senhor. Nós clamamos por isso. Pela Tua graça sobre as nossas vidas, sobre a vida dessa nação, Senhor. Obrigado por essa noite, por tudo que Tu fez aqui e o que, por certo, Tu vai continuar fazendo nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.